E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa filosofia que, de verdade, separa quem programa bem de quem programa de um jeito excepcional. Tudo isso inspirado num clássico, o livro O Programador Pragmático. Bora descobrir o que realmente faz a diferença? Alguém aí já parou para pensar nisso? O que é que faz uma pessoa desenvolvedora ser fenomenal? A resposta, e é isso que a gente vai ver, vai muito além de saber uma linguagem ou um framework. Tá tudo numa mentalidade, num jeito de encarar os problemas. E aqui tá o pulo do gato. Ser um programador ou programadora pragmática não é só sobre o código em si, é sobre assumir a bronca, sabe? Ter um compromisso real com a qualidade, nunca jamais parar de aprender e, principalmente, sempre ter em mente o todo, o quadro completo. Então, para a gente entender isso na prática, nosso papo vai passar por 5 princípios que são a base de tudo. E o mais legal é que cada um deles vem com uma metáfora bem poderosa para ajudar a gente a nunca mais esquecer. Vamos começar pela fundação, pelo alicerce de tudo, o princípio da propriedade. Basicamente, significa assumir total responsabilidade pelo seu trabalho, pela sua carreira, pelas suas decisões, sem medo de falar errei ou não sei, porque o que importa mesmo é achar a solução e não proteger o ego. Essa frase é engraçada, mas ela mostra exatamente o caminho a não seguir. É muito fácil culpar o fornecedor, a linguagem ou o computador. O difícil, mas que é o que realmente faz a diferença, é tomar as rédeas da situação e procurar uma saída. A diferença de postura aqui nesse slide é gritante, né? De um lado a gente tem a culpa, que é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. Do outro, o que a gente vê? Preparação, solução. Um HD que quebra sem backup não é azar, é falta de planejamento. Ser pragmático é isso, é pensar nos riscos e já ter opções na manga. Então, a moral da história é essa. Antes de dizer não dá pra fazer, pare e pense. Ok, o que dá pra fazer? Apresente as alternativas, explique os cenários, mostre um plano. É assim que um problema vira uma oportunidade de mostrar valor. Beleza, agora vamos para o segundo princípio. Sabe aquela tendência que todo projeto parece ter de, com o tempo, virar uma bagunça? Pois é, isso se chama entropia de software. E a gente precisa lutar contra isso ativamente. E para entender como lutar contra isso, a gente vai pegar uma ideia emprestada lá da criminologia que é sensacional: a teoria das janelas quebradas. A lógica é simples. Um pequeno sinal de descaso, como uma janela quebrada num prédio, passa a mensagem de que ninguém se importa. E aí, a coisa só piora. Isso se aplica perfeitamente ao nosso mundo. Trazendo para o nosso dia a dia, o que seria uma janela quebrada? Pensa naquele pedaço de código que é uma gambiarra, aquela decisão de arquitetura que todo mundo sabe que foi ruim, mas ninguém quer mexer. São essas pequenas rachaduras que, se a gente ignorar, podem derrubar o prédio inteiro. A mensagem aqui não podia ser mais direta. Achou um problema? Resolva. Na hora. Não ignore. E se não der tempo de fazer o conserto perfeito, pelo menos tape a janela com tábuas. Comenta o código, cria uma tarefa para depois, mas sinalize que o problema foi visto e não foi esquecido. Qualidade é um trabalho de todo dia. Chegamos no nosso terceiro princípio, e esse é bem interessante porque ele tem dois lados. Ele fala sobre como a gente pode ser um agente de mudança positiva e, ao mesmo tempo, como não se tornar uma vítima daquela mudança negativa que vai acontecendo aos pouquinhos. Para ilustrar o lado bom, tem a fábula da sopa de pedras, que é ótima. Imagina a cena: soldados famintos chegam numa vila. Mas em vez de pedir comida, eles começam um processo. Botam um caldeirão com água e pedras para ferver. Os moradores, curiosos, chegam perto e um a um vão contribuindo com alguma coisinha. No final, todo mundo participa de um banquete incrível. É uma lição fantástica sobre iniciar grandes mudanças com pequenos gestos. E aqui o contraste é o que faz tudo fazer sentido. De um lado, a sopa de pedras nos ensina a ser um catalisador. Do outro, a história do sapo fervido serve como um grande alerta. Se um sapo for jogado na água fervendo, ele pula fora. Mas se for colocado na água fria e ela for esquentando devagarinho, ele não percebe o perigo e, bom, acaba cozido. Nos projetos é igual. A gente vai se acostumando com um probleminha aqui, outro ali, e quando vê, o sistema todo está comprometido. Então a lição aqui tem duas partes. Primeiro, seja proativo como os soldados. Comece algo, mostre um vislumbre do futuro que as pessoas vão querer participar. E, ao mesmo tempo, não seja como o sapo. Mantenha sempre a visão do todo, preste atenção no cenário geral para não ser pego de surpresa. Agora vamos falar do nosso ativo mais importante, o bem mais valioso que a gente tem na carreira, o conhecimento.
E o detalhe é que conhecimento na nossa área tem prazo de validade. Ele precisa ser cuidado, cultivado, senão fica obsoleto. A melhor analogia para isso é pensar no conhecimento como uma carteira de investimentos. Sério, não dá para apostar tudo numa tecnologia só e achar que tá tudo bem. Tem que investir um pouquinho sempre, diversificar, equilibrar o risco entre o que é seguro e o que é novo e promissor, e de tempos em tempos parar e reavaliar tudo. Tá, mas como é que se investe em conhecimento na prática? Bom, aqui tem umas ideias bem concretas. Já pensou no impacto de aprender uma linguagem nova todo ano? Ou ler um livro técnico por trimestre? O segredo é fazer do aprendizado um hábito, uma parte da rotina, e não algo que só acontece quando sobra tempo. E se for para guardar uma única coisa dessa parte, que seja isso. A regularidade vale muito mais que a quantidade. É que nem a academia, não adianta malhar 8 horas num dia e depois sumir por um mês. Um pouquinho toda semana, isso sim constrói um conhecimento sólido e duradouro. E para fechar nosso quebra-cabeça, chegamos na peça que conecta tudo. Porque, vamos combinar, de que adianta ter a melhor ideia do mundo, o código mais genial, se a gente não consegue comunicar isso para nossa equipe, para os nossos gestores ou para os usuários? Se comunicar bem não é um dom, é uma habilidade. E ela se apoia nesses pilares. É preciso planejar o que se quer dizer, mas também adaptar a linguagem para quem está ouvindo. Saber a hora certa de falar é crucial. E talvez o mais importante de tudo, saber ouvir. Comunicação é uma via de mão dupla. E claro, a apresentação conta e muito. Essa frase é perfeita, resume tudo. O conteúdo importa? Óbvio. Mas o jeito que você fala, a forma como você apresenta uma ideia... isso pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso dela. E para a gente terminar, eu queria deixar essa provocação no ar. Pensa com calma aí no seu projeto, no seu time, qual é aquela pequena rachadura, aquela janela quebrada que todo mundo finge que não vê. Talvez consertar essa janela seja o primeiro grande passo para começar a colocar essa mentalidade pragmática em prática amanhã mesmo.